Vamos direto à redação lá com meu amigo Raí Quadros, que tem mais informações sobre o decreto que o prefeito Nelson Marquesan publicou. Raí, bastantes modificações em relação ao último decreto e a flexibilização com a ameaça de, se tiver tumulto, ele recua de novo, não é isso? Boa tarde, Raí Quadros. Exatamente, Bogado, boa tarde Bives e também boa tarde a você que nos assiste. Como nós antecipamos aqui no Conexão RS, a Prefeitura de Porto Alegre publicou na noite de ontem um novo decreto. Esse novo decreto flexibiliza algumas atividades na capital. O funcionamento dessas atividades deve respeitar normas de higienização, distanciamento e lotação do local. Vamos ver as principais mudanças e a gente separou uma tela para isso. A gente vai colocar agora. Esse shopping, a gente tem algumas mudanças nos shoppings. Os shoppings, centros comerciais e galerias da capital também vão voltar a abrir, mas com no máximo 50% da capacidade do local. As praças de alimentação também podem funcionar. Apenas os espaços de recreação seguem fechados. As lancherias, os bares e os restaurantes voltam a abrir. Para isso, devem respeitar a capacidade de lotação de 50%. As mesas precisam ter distância de 2 metros. Nos serviços de buffet, há mais restrições. A montagem dos pratos deve ser feita por um funcionário do restaurante. Lembrando que no modelo de distanciamento controlado do governo estadual, como a gente mostrou há pouco, os bares não poderiam abrir na bandeira laranja, que é o caso de Porto Alegre da região metropolitana. Mas ainda assim, a decisão do prefeito Nelson Marquesan Júnior prevê a abertura desse tipo de estabelecimento. Olha, Raí, como é que ficam as academias, os supermercados e o futebol, meu amigo? E o futebol? Tô louco para jogar uma bolinha, tá tudo fechado, parques, locais, as quadras de futebol. Como é que fica isso nesse novo decreto? Bogado, as academias elas já podiam abrir, mas agora, naquela época, elas podiam abrir com apenas um aluno por vez. A partir de hoje, com esse novo decreto, podem ter um aluno a cada 16 metros quadrados da academia. Os alunos podem ser acompanhados por um profissional da academia. Já os supermercados, que é importante a gente ressaltar também, Bogado, precisam respeitar a lotação de metade da capacidade e também o distanciamento de 2 metros entre os clientes e entre os funcionários. A mesma regra de metade de lotação precisa ser seguida lá no mercado público. Os cultos religiosos também vão voltar, mas com apenas 30 pessoas por vez, cuidando sempre o distanciamento dos participantes. Aí o futebol que tu perguntou, as atividades esportivas ao ar livre, elas estão permitidas, mas somente atividades individuais sem contato físico. Então, o futebol, por enquanto, nada. É que eu jogo futebol sozinho? Não conheço isso. Se for fazer uma pipoquinha lá, tá tranquilo. Me ajuda aí, Faz balãozinho, fica fazendo balãozinho em casa. Bom, Raí, como os restaurantes estão se adaptando a esse novo cenário, Raí? Pois é, Bives. Olha, os restaurantes estavam fechados há 2 meses em Porto Alegre, funcionando apenas com o sistema de delivery ou pegue leve. E os proprietários estavam muito ansiosos por essa reabertura. Eu conversei com alguns deles que já estão se adaptando a essas novas regras. Vamos ver. Estamos muito felizes com a reabertura, que será amanhã. Estamos reorganizando os salões, retirando mesas, colocando avisos, colocando totens com álcool gel para os clientes. O nosso buffet não terá mais, não no modelo como era antigamente. Nós teremos somente algumas saladas em porções individuais e algumas entradinhas no buffet para as pessoas pegarem. E depois o prato principal será servido na mesa e a sobremesa. Hoje estamos aqui de portas abertas, já esperando nossos amigos, os nossos clientes. E é uma mistura de alegria, de angústia, de todos os sentimentos juntos, esperando que possamos satisfazer e alegrar a nossa turma.
Bom, Bogado, em Porto Alegre seguem proibidas as aulas da rede pública e privada, os eventos, cinemas, casas noturnas e boates, além dos centros culturais e os teatros que também continuam fechados, Bogado. Obrigado, Raí. Nós vamos agora, para tirar mais dúvidas sobre esse decreto, nós vamos falar agora ao vivo, né, com o secretário extraordinário de enfrentamento ao coronavírus de Porto Alegre, Bruno Miragem. Bruno já está aqui com a gente. Bruno, muito obrigado por nos atender ao vivo, 17 horas 46 minutos. Bruno, os números vêm demonstrando que essa flexibilização que está acontecendo com o decreto do nosso prefeito Nelson Marquesan está andando no caminho correto, né? Até porque nós temos que pensar na economia também, né? Não é só na saúde. A saúde em primeiro lugar, mas nós temos que também pensar na economia como um todo. Boa noite, Bruno, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite, Bogado, boa noite aos telespectadores. De fato, né, no nosso entendimento, desde o princípio, não há uma dicotomia entre a proteção da saúde, da vida e a economia. Quer dizer, é dever tanto do poder público quanto da população que enfrenta esse da nossa geração, né, saber compatibilizar esses interesses em prol da sociedade. Nós iniciamos as restrições lá atrás, em março, restrições duras, restrições que impuseram sacrifícios à população, né? Mas sempre com esse olhar de controle da velocidade do ritmo de contágio do vírus, da capacidade do nosso sistema de saúde, assegurando essa capacidade. E tão logo nós entendemos que conseguimos estabilizar esse risco de contágio, essa velocidade do contágio, e frente à própria capacidade de atendimento, especialmente, que é o nosso dado mais importante, os leitos de UTI disponíveis na cidade de Porto Alegre, iniciamos um procedimento prudente, responsável, cauteloso, de abertura. Iniciamos com a construção civil e com a indústria, que são atividades voltadas para dentro, né, com os seus empregados, sobretudo, sem atendimento ao público. Num segundo momento, o pequeno comércio, sim, serviços. E, em seguida, agora, este passo importante de liberação de boa parte das atividades, mas observando capacidade de lotação, observando medidas de higienização e monitorando, né, aquilo que vai ser uma autorresponsabilidade, seja dos agentes econômicos, seja da população de Porto Alegre. Perfeito. Bruno, só para você completar a informação, se é que você consegue para nós, você falou do dado que gerou a flexibilização, que é a nossa capacidade efetiva de leitos. Qual é o número hoje desse controle que se tem de leitos disponíveis na cidade de Porto Alegre? Porque nós temos aqui os leitos disponíveis na região metropolitana todo, né, Bives? Mas qual é o número de leitos hoje de Porto Alegre que dá essa condições para que a gente realmente tenha flexibilização? Nós estamos girando, desde meados do mês passado, em torno de 69%, 70% de leitos ocupados. Aqui bem entendido, tanto aqueles ocupados por pacientes do coronavírus, do Covid-19, quanto de todas as outras causas, né, de utilização de leitos de UTI. Né, leitos de UTI que são os mais relevantes. Leitos de enfermaria temos com tranquilidade, mas os leitos de UTI. Tivemos uma ligeiríssima subida, né, hoje estamos em torno aí de 74%, 73%, 74%, isso é um número que muda dia a dia, esse percentual, né, e que acentua uma estabilidade no tempo dessa ocupação. Né. O que nós vamos fazer agora? Realizando essa abertura, permanecer este monitoramento diário para que justamente dentro de 15 dias, e por que 15 dias? Porque é o espaço de tempo em que nós temos condições de identificar entre o contágio e o surgimento de sintomas identificáveis naqueles que contraem o vírus e venham a apresentar sintomas, que é a minoria, né, nós possamos identificar esta velocidade e esse comprometimento, a maior ou não, do sistema de saúde, inclusive para prosseguirmos. Agora, é muito importante, eu aproveito o teu programa para dizer, nós conseguimos chegar até aqui
num sentimento de autorresponsabilidade de cada cidadão de Porto Alegre. Nós precisamos manter esse sentimento de autorresponsabilidade, esse compromisso de todos com o interesse comum de avançarmos o mais rápido possível para uma normalidade ou uma nova normalidade, como está agora sendo comum dizer. Secretário, boa noite mais uma vez. Quem conversa agora com o senhor é o Luiz Gustavo Bives. Secretário, a partir desses dados que a gente estava comentando agora, por exemplo, a capacidade de atendimento na saúde na capital, a gente mostrou há pouco o mapa, estamos na bandeira laranja, ou seja, temos uma capacidade, como o senhor acabou de frisar, para atender, né, para receber pacientes em UTI, sejam eles de Covid-19 ou até mesmo de outras doenças. Essa bandeira laranja, no mapa do estado, no mapa de distanciamento controlado, não permite a abertura de bares e restaurantes. O decreto da prefeitura agora permite a abertura aqui na capital. Quais critérios? A gente sabe que essa abertura tem alguns critérios que devem ser respeitados. Quais critérios foram adotados para o funcionamento de bares, lancherias e restaurantes? Não, na verdade, não há contradição, não há divergência. Quando nós abrimos os bares, nós estamos falando especialmente, a disciplina do decreto ela é muito precisa em relação aos serviços de alimentação. Tá? Portanto, restaurantes oferecem esses serviços de alimentação, assim como bares, ainda que na definição de bares sejam serviços acessórios. Tá? Mas os serviços de alimentação, o próprio governador, agora, logo antes de entrarmos no ar, ele próprio indicou esse entendimento, que é um entendimento comum, quer dizer, nós temos os serviços de alimentação em bares que não se confundem com os bares noturnos ou pubs, esses lugares de entretenimento onde nós temos um maior risco de aglomeração e que permanecem vedados. Né? O que nós estamos permitindo são restaurantes e bares com serviço de alimentação. Então, não há aqui nenhuma contradição insuperável, até porque nós adotamos para esta decisão tanto o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas quanto os próprios códigos de licenciamento de atividades do município que estabelecem justamente essa identidade dos bares com o serviço de alimentação. Ou são bares e restaurantes, ou bares e lancherias, bares café, né, e assim por diante. Então, a ideia aqui são os serviços de alimentação. E quais critérios foram adotados para essa abertura? Aqueles que vão abrir devem respeitar os critérios básicos, por exemplo, distanciamento, enfim? Sem dúvida, né? Nós aqui estabelecemos critérios gerais a todas as atividades, que são 50% de capacidade de lotação, para evitarmos riscos de aglomeração, 2 metros de distanciamento entre as pessoas, ou no caso de restaurantes e bares, entre mesas, né? se houver, e, ao mesmo tempo, as medidas de higienização. Né? Ou seja, o álcool gel disponível, né? As questões relativas à limpeza de banheiros, de superfícies e assim por diante. Né? São medidas que nos parecem relevantes e necessárias para fazermos essa abertura gradual e responsável desse setor e de todos os demais setores que estão aqui sendo liberados, também dentro dessa capacidade que não é a capacidade total, mas 50% de lotação dos estabelecimentos. Perfeito. Secretário, no decreto prevê a abertura de academias, né, de centros de ginástica, espaços privados ali para pessoas, mas prevê no decreto um distanciamento de 16 metros quadrados ali, para você poder manter ali, fazer o seu esporte de forma individual. Como controlar isso? Essa é a pergunta, secretário, até porque vou lhe dar uma cutucada que eu sou, né, minha outra diversão além da televisão é jogar bola, e estou desesperado, não tem mais quadra, não tem mais praça, tu não pode jogar de jeito nenhum. Lá fica mais fácil fiscalizar, agora dentro de uma academia, dentro de um clube, como é que a prefeitura vai trabalhar nessa fiscalização? Não, nossa fiscalização está sendo intensificada desde a liberação anterior, com operações,
nós montamos um escritório de fiscalização, reunindo todos os fiscais da prefeitura, agentes de fiscalização, guarda municipal, planejando operações e atividades cotidianas. Eu só explico essa questão da academia, é importante dizer, porque nós, no decreto anterior, havíamos liberado as academias para um profissional, um cliente por vez, podendo ser atendido por um profissional. De onde é que saiu esta regra nova? Especialmente do diálogo que nós estamos tendo com todos os setores e com o setor das academias, né, em que se construiu um protocolo de segurança justamente identificando que esses 16 metros quadrados permite, independente da modalidade de atividade física, um distanciamento seguro. Olha, tivemos um probleminha. Voltou. Pode falar, secretário. Em relação ao... Oi? Pode falar, secretário. Em relação aos esportes, futebol, que é o seu interesse específico, mas os esportes coletivos, de um modo geral, nós ainda não avançamos na flexibilização. Por evidente, né, a ideia do contato físico ainda é um fator de risco relevante. Mas, eu insisto, né, está nas mãos de todos nós, população de Porto Alegre, continuarmos nessa mobilização, contendo o risco de contágio, para avançarmos ali na frente, quando possível, também em relação às demais modalidades esportivas. Secretário, como é que ficou a situação para cultos, missas aqui na região metropolitana? Em Porto Alegre, nós temos Aliás, em primeiro lugar, vale dizer, né, o maior respeito pela atividade religiosa, que é tão importante neste momento, inclusive se acentua a importância dessa atividade, né, levando conforto às pessoas de acordo com as suas crenças. Entretanto, é uma atividade que também, pela sua natureza, especialmente na presença em cultos, missas e atividades coletivas, né, no âmbito das respectivas casas, templos, igrejas, riscos de aglomeração evidentes. Então, neste ponto, nós tivemos uma decisão muito cautelosa. Né? De que modo? Optamos por, neste primeiro momento, limitarmos, né? Ao mesmo tempo que limitamos 50% da capacidade de lotação, sabendo que há, né, nesses 50%, tanto templos, igrejas, etc., com área construída menor, quanto com área construída imensamente maior, né, limitarmos a 30 pessoas, justamente colando esses dois critérios para que a gente possa ter uma condição de maior segurança em relação à prevenção de riscos de aglomerações. É um primeiro passo, né? Vamos acompanhar e adiante, né? Tendo segurança, podemos tranquilamente ampliar esse número conforme o monitoramento diário das informações nos permitir fazer. Secretário, já aproveitando uma última pergunta, nós mostramos aqui no programa, eu, Bives, a Orla do Guaíba no domingo. Realmente ali as pessoas... O problema não era nem aglomeração, a preocupação era que as pessoas estavam sem máscaras. O que é pior ainda, a gente já explicou aqui com infectologistas, com uma série de médicos, professores aqui da UBRA, a gente já explicou, tem que usar máscara. Se você não fez o exame, você tem que usar máscara porque você pode ser um transmissor. Já tem uma ação específica para a Orla do Guaíba, porque tudo indica que domingo agora nós teremos uma temperatura mais baixa, mas com sol, a chuva para no sábado. Sim. Em relação à questão da Orla, né, inclusive surgiu nos últimos dias a questão relativa a pedidos, né, para interdição desses espaços. Nós temos a ideia, fundamentalmente, de que é preciso trabalhar com a conscientização da população. Não há espaço para se proibir o uso da orla ou dos parques em Porto Alegre. Isso não é factível do ponto de vista prático, isto também não é eficiente, porque, na verdade, se nós proibirmos o uso de determinados espaços, essas pessoas naturalmente poderão ir para outros espaços. Ou nós conscientizamos essas pessoas, né, que não estão usando máscara, Sim. que estão eventualmente se aglomerando, para que não o façam no interesse comum, né, ou nós vamos ter dificuldade de conter, né,
Agora eu acho que caiu mesmo, nós estamos ouvindo ainda com áudio, mas agora não temos mais imagem. De qualquer maneira, secretário Bruno, muito obrigado por esse esclarecimento. É importante que a população saiba, a flexibilização aconteceu como muitos queriam, porém tem que ter responsabilidade. Olha, nós vamos voltar a falar com o secretário Bruno Mirage. Nós estávamos lhe ouvindo, secretário, mas caiu a imagem, depois caiu imagem e áudio, e a gente falava, o senhor falava muito bem sobre as medidas para a Orla do Guaíba ali, ou outras praças, né? É isso, na verdade, apenas para concluir, né, dizer que o caminho aqui, nós vamos até intensificar a participação e a presença da Guarda Municipal, né, numa fiscalização de orientação, né, de acompanhamento das pessoas. Agora, não há saída nesse número de pessoas, né, numa população de uma metrópole como Porto Alegre, nessa ideia de interdição ou de repressão, né? Aqui o espaço é um espaço fundamentalmente de conscientização para nós mantermos a mobilização social e termos muito claro que nós estamos alcançando esses resultados relativamente exitosos, né, justamente porque essa mobilização, nós temos que mantê-la e forçar e reforçar com as pessoas, né, a adesão solidária a essas medidas. Muito obrigado, secretário Bruno, secretário especial, né, que faz toda a gestão dessa crise que o coronavírus, a pandemia gerou. Manda um abraço pro meu amigo Nelson, gosto muito dele, é uma pessoa que tem um carinho todo especial.